Aleluias. Seja engrandecido o nome do Senhor, amém? Quero convidá-los a abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, do versículo de número 25 ao 34. Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai, por estarmos na Tua casa. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos, ó Deus, de reunirmos no Seu nome. Te glorificamos, Senhor, pelo restabelecimento da saúde do nosso irmão, Diácono Luiz. Senhor, o Senhor é Deus de maravilhas, o Senhor é Deus de surpresas. Pai, obrigada, obrigada, Jesus. Obrigada, meu Senhor. Reconhecemos o Teu poder neste lugar, Pai. Obrigada por ouvir nossas orações, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluias. Queridos, encontraram? Digam graças a Deus. Aqui diz assim na Sagrada Escritura: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Aleluia. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Nós temos trabalhado a nossa temática para o ano de 2023, que é santidade para vencer. Meu irmão, e quando nós pensamos em santidade, nós sabemos que nós temos responsabilidade nesse processo de santificação. E o Senhor colocava o meu coração que nós meditássemos então a respeito desse tema: ansiedade, o mal do século. É interessante porque a Organização Mundial de Saúde afirma que esse transtorno atinge 25% da nossa população mundial. 25% da população mundial se apresenta com transtorno de ansiedade. Tem um psicólogo que ele afirma que a ansiedade é o mais urgente e mais grave problema desta geração. Ela também ficou conhecida como emoção oficial da nossa época, ou base de todas as neuroses. Todos nós, dia após dia, somos acometidos pela ansiedade. Mas de que maneira a Sagrada Escritura, o texto sagrado, nos ensina a lidar com a ansiedade? Meus irmãos, é tremendo quando a gente percebe o quanto o texto sagrado ele é atual.
o quanto o texto sagrado, à medida que nós vamos praticando, que nós vamos colocando diante de Deus, amém? Nós vamos exercitando as práticas espirituais, como que nós vamos vencendo a ansiedade. Aleluia. E o primeiro princípio que esse texto deixa claro para nós é que a ansiedade é pecado diante de Deus. Por que é pecado, irmãos? Porque transgride a clara prescrição bíblica. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Gente, quantos aqui têm caminhado ansiosos? Ansiedade é pecado. E por que é pecado, irmãos? Porque é uma desobediência a uma ordem. Em primeiro lugar, é pecado porque é desobediência à ordem de Deus. Aleluia. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então, primeira coisa, ansiedade é pecado. Por que é pecado, irmãos? Porque é uma desobediência a uma ordem do Senhor. Olha como esse verbo se encontra no imperativo: não andeis ansiosos. O Senhor nos proíbe de manter um espírito de ansiedade quanto às coisas desse mundo. Irmãos, é interessante, porque quantas das vezes você pode até caminhar um tempo ansioso, mas a partir do momento que você estabelecer a sua vida diária de oração, de leitura da palavra de Deus, fazendo os seus devocionais diários, irmãos, vocês vão viver experiência com o poder de Deus. Aleluia. Eu e o pastor, nós já vivemos tantas experiências com o poder de Deus. Não é porque nós somos melhores, mas é porque nós oramos, irmãos. Quem ora experimenta, aleluia, do Senhor, da bondade do Senhor, da fidelidade do Senhor. Não é porque Ele faz tudo o que nós pedimos, não, mas é porque Ele é fiel. Aleluia. Ainda que Ele não faça, Ele te consola, Ele te sustenta. Aleluia. Ele te renova, Ele te lembra a respeito das promessas dEle. Aleluia. Segundo, por que a ansiedade é pecado? E o texto sagrado vem discorrendo a respeito de por que a ansiedade é pecado. É pecado porque é desobediência a uma ordem. É pecado porque é sinal de falta de confiança em Deus. Meus amados, como a igreja de Cristo tem caminhado de maneira incrédula. A pessoa acaba de orar, parece que o primeiro pensamento que vem à sua mente, ao seu coração, é de dúvida. Gente, preocupação caminha contrário à fé. Preocupação acarreta perda na fé, vai contra a nossa fé. Aleluia. Ambicionar tesouros terrenos produz afeições terrenas. Eles cegam a nossa visão espiritual e nos afastam do serviço de Deus. Quantos irmãos que não têm aberto mão de se envolver com as coisas do reino de Deus, porque estão sempre correndo atrás de ter mais, de possuir mais. Meus irmãos, esse texto é uma advertência para que nós venhamos
a confiar no Senhor e a obedecê-lo. Sabe por quê? Que a ansiedade é pecado? Nós temos que entender que ela é totalmente desnecessária. Sabe por quê? Por causa do nosso Pai. Segundo, por que é totalmente desnecessária e ela é incompatível com a nossa fé? Eu me lembro da Gabi, né, que estava ali bem próximo ao Diácono Luiz e Ana Lúcia, que havia pessoas que ligavam e só traziam aquelas palavras: não, isso não é um bom sinal, isso não sei o quê. Gente, como que você lidando com alguém passando por uma provação, com enfermidade, ao invés de você dizer, né, eu estou orando, diga que eu estou orando, aleluia, olha, eu estou contribuindo com a minha oração. A ansiedade é totalmente desnecessária por causa do nosso Pai, é incompatível com a nossa fé e não resolve nada. Pelo contrário, a ansiedade, gente, nos ataca espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. Agora, esse texto, ele nos ensina de que maneira nós vamos seguir. De que maneira a ansiedade pode ser extinta da vida do cristão. E é interessante porque aqui nós vemos Jesus, esse texto, ele compõe ali o Sermão do Monte. Então Jesus está falando, direcionado, de que maneira, quais são as características daqueles que pertencem ao seu reino, aleluia, que foram alcançados por essa verdade, por essa palavra. Gente, e às vezes nós nos esquecemos que nós testemunhamos dentro e fora da igreja. Às vezes você está tão ansioso por alguma resposta, por alguma circunstância que você anseia que Deus resolva, por uma vitória, que você esquece que é pecado diante de Deus, que você está deixando de confiar no Senhor, que é totalmente desnecessário, que é incompatível com a nossa fé, aleluia, meus irmãos, e que não adianta nada caminhar ansioso. Outro dia alguém me ligou e falou assim: eu estou muito ansiosa com a resposta dessa entrevista de trabalho. Meus irmãos, porta, quem abre é Deus. Aleluia. Aleluia. É do Senhor que vem honra e vitória. Amém. Meu irmão, crie o hábito, quer vencer a ansiedade, se coloca diante de Deus. Ore, coloque as suas necessidades diante do Senhor. Fale com o Senhor a respeito das suas dificuldades. Pai, estou caminhando ansiosa. Senhor, estou preocupado. Para que nós possamos vencer a ansiedade. Quero propor nessa noite pelo menos 4 passos segundo o texto bíblico. Que diz assim, ó: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento? E o corpo mais do que as vestes? Olha como o Senhor, sabe por quê? Irmãos, nós venceremos quando a gente começa a compreender essa ordem de não andarmos ansiosos. De não andarmos ansiosos. Aleluia. Jesus aqui não está negando ou desprezando as necessidades físicas do homem.
Foi Ele que nos criou e dele somos, irmãos. Um dia eu estava orando, Deus disse assim para mim: minha serva, tu já falou desse assunto comigo. Tipo assim, ó, muda o disco. Tu já tratou, tu já apresentou diante de mim essa causa. Meus irmãos, é Deus quem supre as nossas necessidades. Aleluia. O problema é a preocupação exclusiva e excessiva a favor das nossas necessidades. Meu irmão, isso demonstra falta de fé. Aleluia. Isso demonstra falta de fé. Falta de confiança no Senhor. Confia no nosso Pai. A primeira solução para o problema de ansiedade é compreender que o Senhor nos deu a vida, o fôlego, o princípio que anima o nosso corpo. O Senhor nos deu um corpo, saúde, vitalidade. Então não é certo que nos dará coisas que são menos importantes. Irmãos, é o Senhor quem nos dá o fôlego de vida. Aleluia. Por que a gente caminha preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que tem que pagar? Então a primeira coisa, irmãos, compreender a ordem do Senhor de não andar ansioso. Porque ansiedade é pecado, é desobediência ao Senhor e é falta de confiança no Senhor. Segundo princípio, nós devemos observar como Deus cuida. Eu amo demais esse texto. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Que coisa linda, né? Nós precisamos entender que como cristãos, nós não precisamos nos exaurir para adquirir mais do que nós precisamos, irmãos. Tem irmão que ele não tem tempo para nada, ele não tem tempo para orar, ele não tem tempo de ler a Bíblia, ele não tem tempo de congregar, sabe por quê? Porque ele se exaure para adquirir mais do que ele precisa, irmãos. Isso é muito triste, né? As aves do céu não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai a sustenta. Aleluia. Não valei vós muito mais do que as aves? Os lírios do campo não trabalham nem fiam. Deus veste a erva do campo. Quanto mais a vós outros. Irmãos, nesse texto não quer dizer que nós não devemos trabalhar. Não tem como, irmãos. Um dia alguém me perguntou como é que eu faço para prosperar? Trabalhando. Né, irmãos? Não tem como você ficar deitado numa rede, balançando, falando: Senhor, vai cair um saco de dinheiro nessa tarde, enquanto eu balanço. Não tem jeito, gente. Nós prosperamos trabalhando. Outro dia, eu fiz uma visita a um lugar com uma pessoa e eu vi, irmãos, quem tem o Espírito de Deus, nada fica oculto. A pessoa olhava naquilo que o outro construiu e tudo, e o Espírito de Deus dizia assim a mim: ele está pensando que foi muito fácil fulano de tal chegar até aqui. Eu falei: ei, Espírito de Deus, falei, esse aí não pode andar comigo não, como é que vai andando e vai olhando e desejando o que é do outro, irmão? Que obra que é essa? E achando que foi fácil, que o outro lutou, orou, aleluia, jejuou, aleluia, foi fiel a Deus para conquistar. Sabe o que é, irmão? Você não viu quantas noites a pessoa ficou sem dormir?
Você não viu quantas noites, quantas dificuldades ele precisou de enfrentar. As pessoas hoje sonham com uma prosperidade, irmãos, sem esforço, com uma prosperidade sem ser fiel a Deus. Sonham com uma prosperidade, rabassuri de covaraiaçai, remachiaraiacébia, querendo adquirir de uma maneira ilícita. Meus irmãos, esse texto, o Senhor está nos chamando a atenção para aquilo que nós precisamos observar. Nós não vemos nenhuma ave em um galho de boca aberta esperando a provisão divina. Pelo contrário, diariamente nós vemos aves construindo seus ninhos, buscando o seu alimento, indo atrás de meios para prover suas necessidades. Gente, tem gente que não quer investir no estudo, tem gente que não quer investir sendo um bom funcionário. Não tem como você prosperar. Infelizmente, irmão. Não tem até um ditado popular que diz que aquela palavra sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, irmão? Nós não estamos ansiando por sucesso aqui. Nós ansiamos por ter a bênção de Deus. A Bíblia diz que a bênção de Deus não acrescenta dores. A Bíblia diz que o Senhor nos dá enquanto nós dormimos. Não é que nós dormimos, não, é que há descanso e nós cremos na provisão de Deus e nós cremos num Deus que cuida de todas as coisas para nós. Aleluia! Então nós podemos dormir porque Ele acrescenta. Aleluia! Você já viveu experiência como autônomo? De você às vezes ter que cumprir algum compromisso, orar ao Senhor, e naquela semana o Senhor enviar a provisão? Já viveu esse tipo de experiência? Irmãos, o Senhor faz, mas não faz como com um coração que quer barganhar diante dele, ou que o serve por causa daquilo que ele pode dar, mas o Senhor reconhece um coração que o ama em virtude daquilo que Ele é. E Ele é Deus eterno, Ele é Deus onisciente, onipresente. Aleluia! Em nome de Jesus. Mas nenhum desses pássaros sequer estão preocupados em desenvolver metas e estratégias para que não só continuem vivos, como sejam prósperos, para não depender mais do Criador. Nós precisamos compreender que nós, enquanto cristãos, não estamos isentos das dificuldades, mas a ordem é deixar de lado a ansiedade. Assim, embora Deus vista a erva do campo, não impede que ela seja cortada e queimada. Gente, como tem pessoas que têm caminhada ansiosa demasiadamente. Meu irmão, é pecado diante de Deus. É falta de confiança no Senhor, é desobediência, sinal de desobediência, é totalmente desnecessária em virtude do nosso Pai. Meus queridos, Deus não apenas nos deu a vida, mas Ele também a sustenta. Amém? Deus não somente nos deu a vida, mas é Ele também quem a sustenta. Terceiro ponto, reconhecendo o quão inútil é caminhar ansioso. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? É interessante também, lembra na época do Covid? Na época do Covid, eu acho que um dos princípios que nós aprendemos é que nós não estamos no controle. Nós não estamos no controle, irmãos. Ali precisava haver dependência de Deus.
Ali precisavam, com certeza, das medidas, né, que nós usamos sanitárias. Com certeza. Mas, queridos, dos princípios que o Senhor, com certeza, quis nos ensinar é que nós não estamos no controle. Reconhecer o quão inútil é. No máximo, irmãos, com ansiedade nós vamos conseguir encurtar a nossa vida. Ao invés de acrescentar um côvado, nós vamos encurtar. Quantas doenças nasceram da ansiedade? Transtorno do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, estresse pós-traumático, mania de perseguição, entre tantas outras patologias. Jesus nos deixa claro que nada dentro da situação mudará por causa da ansiedade. Ela é totalmente desnecessária, totalmente inútil e completamente prejudicial. Gente, tem gente que vem para a fila de oração e ele tem uma expectativa que Deus diga até datas para ele. O meu Deus pode revelar datas? Pode. Tem gente que vem aqui e eu falo para os obreiros, a gente tem que ficar atento. A pessoa grava uma palavra de conhecimento. Gente, isso é muita falta de fé. Isso é falta de fé ao extremo. A pessoa está gravando. Irmão, eu já vi e já corrigi a pessoa. Não é coisa que eu estou fabulando, não. Que é o dia. Não, que dia que Deus vai cumprir isso na minha vida? O dia que o Senhor quiser. O dia do calendário do Senhor na sua vida. Ele entrega essa bênção. Ele nos responde, irmãos. É muita falta de fé esse tipo de atitude. Quarto princípio, entendendo o nosso papel. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Meus irmãos, não vamos caminhar inquieto. Inquietude não é bom. Não glorifica o Senhor. Nós estamos pecando diante de Deus. O que nós já aprendemos nessa noite? Que a ansiedade é pecado. Por que é pecado? Porque é desobediência a uma ordem e porque é falta de confiança em Deus. Ela é desnecessária, ela é incompatível e ela não resolve nada. Quais são os passos para que nós possamos vencer a ansiedade de acordo com as Escrituras? Nós precisamos compreender essa ordem de não andar ansioso. Nós precisamos observar como Deus cuida. Terceiro, reconhecer o quão inútil é. E em quarto lugar, entender o nosso papel. Nosso papel como cristãos é depender unicamente de Deus. E confiar de que Ele conhece as nossas necessidades. Gente, como Deus é, né? Como Deus é. Como Deus é maravilhoso. Eu estou tentando lembrar aqui das últimas experiências que o Senhor me dera. Próximo ao meu aniversário, eu pensei assim, nossa Deus, o Senhor podia tanto, só pensei, não orei, pensei assim, Senhor, o Senhor podia tanto me abençoar com uns vestidos, por causa do aniversário da igreja em maio. Irmãos, eu ganhei 4 vestidos. Vou estar na elegância, irmã Karine. Um para cada dia da festa. 4, irmãos. Uma outra experiência, outro dia com o consultório. Fiquei triste com uma determinada situação. E tal. O cristão, irmãos, inclusive a pastorinha aqui, tem aqueles dias de luto.
Sabe o que é luto, irmão? Aquele dia que você está cabisbaixo, que você chora e tal. Não fica pensando que aqui tem super-homem, super-mulher, nada disso. É pedacinho de carne que depende do Senhor. Fiquei aqueles dias abatida. Aí meu marido consolando meu coração. Esse marido é exclusivo. Entendeu, irmãos? O Vitinho consolando o coração da mãe dele e tal. Me reergui, né, pelo poder de Deus. Fui orar. Orei de manhã. De tarde recebo uma notícia boa com relação ao consultório. Irmãos, nós precisamos aprender a colocar diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas dificuldades e parar de caminhar ansiosos. Aleluia, porque isso é pecado diante de Deus. A ansiedade, de acordo com Jesus, diverge da nossa vida cristã. É algo extremamente indigno de um cristão. O cristão tem uma visão verdadeira da realidade e deve dar prova disso através da fé. O cristão precisa somente, então, obedecer. Nós temos que obedecer e nós temos que confiar. Confiar na soberania de Deus. Outro dia também uma pessoa me ligou com uma determinada situação. Eu disse assim: querido, ninguém é maior do que Deus. Não tem. Ninguém tem mais autoridade do que o Senhor na nossa vida, irmãos. Confiar na soberania de Deus, em saber que Ele conhece todas as nossas necessidades. É compreender que o Criador preserva todas as suas criaturas, operando em tudo o que se passa no mundo. E dirige todas as coisas para o seu determinado fim. Entendido o nosso papel, nós devemos combater a ansiedade. De que maneira? Buscando o reino de Deus. Eu lembro que um dia eu fui me aconselhar com o meu pastor. Não, pastor, quero casar. E ele falou assim: irmãos, eu orei 9 anos para casar, tá? Segura aí. 9 anos. Aí um dia meu pastor falou assim: Cíntia, quer casar? Vai fazer a obra de Deus? Eu esperava uma coisa tão assim, diferente, né, irmãos? Ele falou: não, vai fazer a obra de Deus. Porque na Bíblia diz que o solteiro, que o jovem, ele deve cuidar das coisas do Senhor. Então, meus amados, não perde tempo não. Aí fica uns olhando um pouquinho para o mundo, aí dá uma olhadinha, dá uma passeadinha. Meu irmão, você está perdendo tempo. Cuida das coisas do Senhor. Se envolve no reino de Deus. Tenha responsabilidade com o reino de Deus. Ah, meu irmão. Gente, quando eu esqueci que eu queria casar, que eu já tinha... é porque a gente começa orando assim: eu quero João. Aí depois você muda. Seja feita a sua vontade. Aí depois você diz: Senhor, já estou abrindo mão, já abri mão. Eu cheguei nesse ponto: Senhor, se eu casar, amém, te sirvo. Se eu não casar, amém, também continuo te servindo. Quando o nosso coração e a nossa vida é rendida totalmente ao Senhor, aí eu conheci o pastor Maurício. Quando eu disse: Senhor, vou te servir, casado ou não, já abri mão, aleluia. Quando o Senhor, porque o Senhor, meus amados, Ele nos abençoa, não é porque nós merecemos, é porque Ele é generoso, mas Ele sabe aonde está o nosso coração. O Senhor sabe. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Gente, a diferença dos gentios, nós como cristãos, nós não só devemos extinguir a ansiedade, como devemos substituir o foco da nossa preocupação pela busca pelo reino de Deus. É o reino espiritual de Cristo.
existe somente onde Jesus Cristo é conscientemente reconhecido. Só os eleitos podem compreender esse reinado. Meu irmão, você é um escolhido, meu Senhor. Para de perder tempo preocupando. Para de perder tempo sem fazer a vontade de Deus. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Essa justiça consiste em uma perfeita conformidade com a santa lei de Deus, ou seja, com a sua vontade. Tem a ver com a justiça no meio cristão e não cristão. Meus queridos, essas coisas as quais anteriormente nos preocupavam, não serão acrescentadas. Nós estaremos caminhando para cumprir a vontade de Cristo na evangelização do mundo. Meus irmãos, como nós administramos nosso tempo, fala muito a respeito da nossa fé. Como nós administramos o nosso dinheiro, fala muito de como nós vivenciamos essa nossa fé. Quando somos fiéis, recebemos tanto pão para comer como as sementes para semear. Quando o mundo vir essas virtudes em sua vida, em vez de ansiedade, será evidência de que lá está o reino de Deus. E é interessante porque o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele nos dá uma dica de como combater a ansiedade. Combata a ansiedade com oração. Meu irmão, está ansioso? E eu acho estranho quando as pessoas vêm para o aconselhamento e falam assim: pastor, eu tenho uma vida de oração. Não pode ser, irmão. Não pode. A vida de oração, ela traz transformação. A vida de oração, ela traz experiência com o poder de Deus. A vida de oração traz refrigério ao coração. Meu irmão, não pode, não pode. Filipenses capítulo 6, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O Senhor nos oferece uma solução: oração. Meus queridos, tem muita gente se valendo de livro de autoajuda ou de terapia, e olha que eu sou psicóloga, para vencer a ansiedade. Meus queridos, o processo terapêutico é válido, mas para o cristão, a oração é uma chave. Para haver descanso, para você crescer na confiança diante do Senhor. Paulo nos diz que devemos combater a ansiedade com oração, é rasgar o nosso coração na presença do Senhor e expor as nossas preocupações. Gente, o ponto principal da oração é o nosso relacionamento com o Senhor. É mais do que pedir coisas a Deus. Quando você vai lendo a palavra, imediatamente você vai pensando: nossa, eu nunca agradeci a Deus por essa bênção espiritual. Quando você vai lendo a palavra, você começa a perceber: nossa, eu preciso consertar a minha vida para que eu possa obedecer o Senhor nessa área. Irmãos, isso é fruto de meditarmos na palavra de Deus e de uma vida de oração contínua. Orar é estar em comunhão com o Rei do Universo. F.F. Bruce afirma que a paz de Deus pode significar não apenas
a paz que Ele mesmo concede, mas a serenidade em que o próprio Deus vive. Eu quero concluir. Ansiedade é pecado e ataca não só o nosso corpo, mas também a nossa mente, como agride a nossa fé. Se nós compreendermos o nosso papel, irmãos, como cristão, e substituir a ansiedade pela confiança no Senhor, não só estaremos livres desse mal e de suas consequências, mas também nós progrediremos na nossa caminhada num relacionamento mais profundo com o nosso Pai. Eu quero finalizar fazendo 3 aplicações. Nós precisamos vencer a ansiedade. Para isso, nós temos que constantemente meditar à luz das Escrituras nesse assunto. Caminhou ansioso, irmão? Você precisa pegar todos esses versículos bíblicos, aleluia, e meditar neles. E estudar de dia e de noite, irmãos, essa palavra, amém? Em nome de Jesus, nós precisamos observar a criação de Deus. Nós precisamos confiar em Deus. E nós precisamos colocar diante dEle toda a nossa ansiedade. Aleluia. Nossa ambição cristã deve ser digna do Senhor. Que seja menos o meu conforto, minha riqueza e meu poder. Que seja mais a vontade, o querer e o realizar de Deus. Nossas ambições precisam ser somente para glorificar a Deus. Aleluia. Ansiedade é de fato o mal do nosso século. Mas como cristãos, precisamos combatê-la através da nossa fé no amor, na providência e nas promessas de Deus. Para que nós possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, esse é o nosso papel como cristão. Amém? Andar ansioso é pecado diante de Deus. É desobediência a uma ordem. É sinal de falta de confiança no Senhor. Ela é desnecessária, ela é incompatível. Ela não resolve nada. Nós vencemos a ansiedade compreendendo essa ordem, observando como Deus cuida, reconhecendo quão inútil é e entendendo o nosso papel diante do Senhor. Amém? Buscando o reino de Deus, que nós combatemos a ansiedade. E com oração. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos mantenha confiantes, com coração grato diante dEle. Aleluia. E que nós possamos sim, através da fé no amor, na providência e nas promessas de Deus, realizar a vontade do Senhor. Amém? Em nome de Cristo Jesus, se coloque de pé.